Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre nos envolva. Nós que estamos aí dentro do mês de dezembro, um mês que é bastante favorável. Ontem nós tivemos na casa que nós participamos em Betioga, um palestrante, que dizia que o mês de dezembro é um mês bastante favorável a gente abraçar, a gente conversar com aqueles que a gente não conversa ao longo do ano, É um clima bem favorável e que esse clima, então, possa nos envolver em todo o ano, em todos os dias, que o Natal, como ele dizia, que possa ser todos os dias, ou seja, que Jesus possa nascer em nossos corações diariamente. Hoje nós faremos aqui, como foi até anunciado, uma palestra a respeito de uma pequena parte do Pai Nosso. Essa oração que nós conhecemos, sabemos bem, mas que às vezes a gente não se aprofunda muito no verdadeiro sentido, o significado das suas colocações. E antes disso, então, nós gostaríamos de botar um preâmbulo para que a gente pudesse falar um pouquinho a respeito de um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo que é bastante pouco visitado, bastante pouco estranho, mas é bem pouco visitado, que é o último capítulo. Quem sabe qual? As preces. Preces. Coletânea de preces espíritas, Não sei por que razão, aí a ser talvez estudado, nós quando chegamos ali imaginamos que já podemos voltar ao início e não passamos por ele. E esse capítulo é de bastante importância, porque além de ter lá alguns modelos de sugestão de prece, Kardec, com a sua inspiração, através dos bons espíritos, ele traz um preâmbulo que é bastante interessante a gente ler em cada uma daquelas preces que estão ali colocadas. Então que a gente possa, de agora em diante, pensarmos nesse capítulo com mais carinho, que ele também é importante. E qual é a primeira prece que nós temos ali? E tem uma razão. Aliás, duas principais razões. Os espíritos, os bons espíritos, é que recomendaram que o Pai Nosso encabeçasse esse capítulo, que fosse, portanto, a primeira das preces ali colocadas. Por duas principais razões. Primeiro, que ela procede do nosso Mestre. Foi ele que nos trouxe essa prece. E segundo, porque, segundo os Espíritos, ela pode suprir a todas. Então ela tem dentro da sua simplicidade uma coerência de assuntos que a gente não tem ainda assim a grandeza do que ela nos traz. Ele, por ser um espírito puro, conseguiu ali fazer uma perfeita concisão de ideias, trazendo para nós uma obra-prima de sublimidade dentro da sua simplicidade. Resume os deveres do homem para com Deus, para consigo mesmo e para com o próximo. É um verdadeiro ato de adoração e de submissão a Deus. E justamente por ser breve, a gente às vezes não consegue compreender o sentido profundo das palavras que ela nos traz. E nós lá na casa, nós achamos interessante, não fomos nós os idealizadores dessa ideia, mas nós vimos que uma casa, acho que não me engano, de Jundiaí ou Jaú, resolveu fazer um estudo do Pai Nosso, dividindo ela
fatiando essa prece em 12 partes. Então nós estamos seguindo esse estudo. E a parte que hoje nós traremos, embora esteja no meio, mas com certeza traz para nós um significado, que é o venha a nós o teu reino. O que nós estamos pedindo quando nós falamos, quando nós pronunciamos essa frase? Venha a nós o teu reino. A gente às vezes faz ela de forma tão automática que a gente não se dá conta daquilo que nós estamos de fato pedindo. Nós sabemos da grandeza das leis divinas, das leis de Deus. E quando nós não seguimos aquilo que a lei divina nos traz, nós nos afastamos da felicidade. Quando nós nos aproximamos das leis divinas, ou seja, seguimos aquilo que as leis divinas, que são imutáveis, nos trazem, a gente se encaminha para a busca dessa felicidade, a busca daquilo que nós estamos aqui procurando. Então esse é um ponto importante para a gente saber quando a gente está falando, venha a nós o teu reino. O planeta Terra, certamente, haverá de chegar o tempo em que nós teremos esse reino que a gente pede aqui implantado. Mas como se dará isso? Como eu devo proceder? Eu peço o reino, mas eu faço o que com isso? Eu estou pedindo que o reino de Deus esteja entre nós. Qual é o modelo que nós teremos de mundo quando isso acontecer? Certamente ninguém irá passar por necessidades físicas, principalmente, porque quando nós estivermos com esse reino implantado aqui na terra, o forte sustentará o fraco, mostrando para nós a verdadeira fraternidade, que também o Mestre Jesus veio nos trazer, nos exemplificar. Portanto, aqui nós temos já um ponto importante. Toda vez que a gente viola a lei de Deus, nós estamos nos afastando dessa felicidade. Toda vez que nós cumprimos com as leis de Deus, nós estamos nos aproximando. E aí, nós podemos concluir que toda violação da lei é um ato que nos produz a miséria, o sofrimento. Todo ato infracional dessa lei nós trazemos como carga, como consequência, as misérias, o sofrimento, a dor. Nós vamos então seguindo nesse caminho e entendendo que o homem, enquanto princípio inteligente ainda antes do reino nominal, ele seguia basicamente seu instinto. O instinto nós sabemos que nos dá uma perfeita noção do que é necessário. Você vê que um animal, utilizando esse instinto, ele não come, por exemplo, nada além daquilo que ele precisa. Ele come exatamente o necessário, ele não mata um outro animal apenas por prazer. É o instinto. Aí nós vamos ganhando, conquistando essa plenitude inicial que nós temos aí, uma grande conquista que é a inteligência, que é a razão. Só que como somos ainda espíritos na infância, nós não utilizamos bem dessa inteligência, que é o livre-arbítrio. Então, mas Deus, na sua bondade, nos traz essa possibilidade, ou seja, tudo aquilo que acontece na minha vida, eu tenho mérito ou desmérito, caso eu não utilize bem o meu livre-arbítrio. E nisso vai nos trazendo também a questão da responsabilidade pelos nossos atos. E a doutrina espírita vem nos trazer exatamente essa ideia, quando nos mostra claramente
o que nós estamos fazendo, né, vai nos trazendo uma consciência e vamos seguindo esse caminho até Deus. Mas como fica então essa questão do reino de Deus para chegar até nós? O importante é que nós saibamos que a lei de Deus está também dentro da onde? Onde está a lei de Deus? Nossa consciência. Esses dias eu ouvi alguém comentando, né? Imagina se a lei de Deus estivesse num livro, e aí você sai na rua, e aí você vai procurar alguma coisa, deixa eu ir lá, cadê meu livro? Esqueci meu livro, a consciência não está, né? Não está com essa lei de Deus. Então veja também, mais um ponto da bondade de Deus. Nos traz tudo isso dentro da nossa consciência. Nós sabemos exatamente aquilo que precisamos fazer. E às vezes fazemos errado, muitas vezes. Porque justamente nós estamos nesse processo de crianças espirituais. Mas nem por isso nós devemos ficar também parados ou acreditar que está tudo bem. Nós sempre estamos buscando a nossa evolução. Portanto, vamos sair, né, sempre adiante, sempre à frente. E aí nós chegaremos a ter o reino de Deus aqui conosco. Nenhum de nós aqui dentro desta sala podemos hoje pretextarmos ignorância das leis de Deus. Já temos aí uma caminhada de conhecimento que não dá para a gente falar, eu não sabia. Não é? E a doutrina espírita nos traz isso de forma bastante esmiuçada, bastante detalhada, o que é pior para nós, né? Porque aí a gente realmente não tem como dizer que a gente não sabia. Mas isso não pode ficar somente no campo do conhecimento, das ideias. Nós precisamos, então, pegar tudo isso e colocarmos em prática na nossa vida cotidiana. Porque de nada vai adiantar quando nós chegarmos ao plano espiritual e falar, eu sabia de cor todas as questões do livro dos Espíritos. Ou eu sabia todas as passagens do Evangelho. Mas se disso nada eu fiz para me melhorar, isso não vai ter resultado, não é? Como que nós fazemos para que o reino de Deus, portanto, chegue até nós? Nós temos condições de adiantar esse processo? Através de que forma? Nós estamos pedindo, venha a nós o teu reino. E como eu estou agindo diante das circunstâncias difíceis que nos aparecem? É o momento para a gente começar a refletir. Como eu tenho lidado com as situações que me aparecem no dia a dia, para saber se realmente eu estou conseguindo captar a mensagem dos bons espíritos e fazer essa tão falada transformação como nós falamos dentro da doutrina espírita. No livro de Richard Simonetti, chamado Viver em Plenitude, ele traz para nós uma passagem interessante que ele diz assim: as religiões cristãs anunciam o reino de Deus prometido por Jesus. Todas elas anunciam o reino de Deus. E muitos esperam um decreto divino que transformará a terra num paraíso. Imaginam que o Criador proclamará a maneira do legislador humano. Está instalado o império do bem. Revogam-se as disposições contrárias. Isso não existe, não é? Seria fácil, seria cômodo. Mas será que é dessa forma que acontecerá o reino de Deus em nós, aqui na terra? O que precisa para isso? O reino de Deus está dentro de nós. Nós temos diversas passagens no Evangelho que nos trazem muita informação a respeito.
quando nós falamos da semente, que o reino de Deus está está na semente, né? Como nós já até comentamos aqui outra vez, está escondida no tesouro. O reino de Deus, portanto, está dentro de nós. E quando que ele vai, então, estar sobre o mundo? A partir do momento, como até o Leonardo comentou, quando Jesus estiver em nossos corações. Jesus nada mais fez do que trazer para nós uma ideia, através de suas atitudes aqui na terra, de como será o reino de Deus, e teve aí uma série de colocações que ele fez, mostrando para nós como será. Mas não é por um decreto divino que chegará lá e resolverá tudo, sim através das nossas atitudes, dessa mudança que nós precisamos fazer. Estamos longe disso? Estamos. Mas nós temos a necessidade de nos movimentar para isso. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. A mensagem cristã está disponível no mundo de uma forma bastante ampla. Hoje em dia, principalmente, você não pode dizer que não conhece, não sabe, porque você coloca lá no tio Google e te traz informações impressionantes. Mas não adianta só ouvir a mensagem, não adianta só eu ler a mensagem. Eu preciso o quê? Praticar, vivenciar. Então, poucos os escolhidos, ou seja, poucos aqueles ainda que se apresentam a servir. O que nós estamos esperando? É uma reflexão íntima, né? Precisamos pensar aquilo que vai dentro de nós. E Richard fala assim, que nós podemos degustar as benesses desse reino se atendemos a essa convocação divina, fazendo então a nossa pequena parte para estabelecer o seu reino onde eu estiver. Se eu faço aquilo que está ao meu alcance, diante das minhas condições, faço aquilo que for melhor, procuro fazer ao outro aquilo que eu gostaria que o outro lhe fizesse, nós estamos atendendo a essa convocação divina, estamos fazendo a nossa parte. Porque às vezes até certa, como diz o nosso, de acharmos que o mundo não tem jeito. Ele só terá jeito no momento que nós nos decidimos a mudar isso. Então que a gente possa aproveitar esses instantes, principalmente nessa época do ano, para que a gente realmente procure colocar o reino de Deus, né? Colocá-lo em nossas atitudes. No livro Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel traz para nós: o Cristo não estabelece linhas divisórias entre templo e oficina. Toda a terra é seu altar de oração e seu campo de trabalho. Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo nas ruas, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Veja que interessante como ele traz para nós. Não tem divisão, não tem templo e não tem oficina. A terra, de uma forma geral, é o templo e a oficina onde devemos trabalhar e onde devemos adorar a Deus. Então ele diz, a gente louva a Deus na igreja, mas na rua faz ao contrário. É por isso que ele diz que a gente tem naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Nós temos um grande presente de Deus e que nós comemoramos inclusive agora, próximos dias, o seu nascimento. Jesus é um grande presente que Deus nos trouxe. Nós não teremos por muitos séculos ainda a grandeza disso, dele ter estado aqui entre nós,
sendo que ele poderia mandar qualquer um dos seus mensageiros, mas ele preferiu estar aqui para justamente trazer até nós o seu exemplo, a sua vida, mostrar que é possível, que nós podemos. Né? E é um roteiro que ele nos traz para a gente realmente buscar esse reino de Deus, fazer com que ele aconteça aqui na terra. É um presente, portanto, que a gente não tem noção ainda da grandeza. E importante também que a gente aproveite o Natal, mesmo que alguns até dizem, e certamente pode ser realmente isso que tenha ocorrido, nem seja a data exata do nascimento dele, mas o símbolo é importante. A gente respeitar, comemorar, mas não se esquecer desse aniversariante, que às vezes a gente esquece. No site Momento Espírita, eu fazendo as minhas buscas aqui, eu achei interessante uma proposta que existe lá, falando sobre o reino de Deus, trazendo para nós, na prática, o que nós devemos fazer. Porque até agora, talvez a gente tenha falado, mas de forma mais abstrata. Então vamos colocar no concreto. Como que eu faço, então, para que o reino de Deus se implante em mim? E ele sugere que a gente faça um exercício de aprimoramento. Como que funciona? Primeiro passo, eu preciso me conhecer. Eu só posso melhorar aquilo que eu sei que não está bom. Então, o primeiro passo é fazer essa análise íntima. Observar em nós aquilo que mais pesa. Ou seja, aquela virtude que eu ainda não tenho. E vou procurar trabalhar com ela. Esse trabalho é um exercício. Portanto, é um exercício que às vezes a gente acerta e às vezes a gente erra. O que nós não podemos é deixar de fazer. Nós temos que ir devagar, lento, mas sempre adiante. Então nós vamos lá, examinando a nossa vida, examinando a nossa forma de agir, nós vamos procurar compreender aquilo que eu tenho uma certa dificuldade, uma virtude que eu tenho uma certa dificuldade de tê-la, de exercê-la. Eu creio que aqui não é o problema, mas vamos falar da paciência. Todos aqui são pacientes, lógico. Mas vamos supor que a paciência seja essa virtude que a gente tenha decidido trabalhar a partir de agora. Eu achei interessante que a proposta, ela diz assim: eleja um tempo para trabalhar essa virtude. 6 meses está bom para vocês? Daqui a 6 meses todos nós aqui estaremos zen. Pode colocar o 0? É importante a gente estabelecer, porque toda meta tem que ter um tempo. Então vamos trabalhar a paciência e vamos dizer que em 6 meses nós vamos alcançá-la. Né? Isso se deu, logicamente, não foi assim do acaso. Eu tenho que fazer essa análise e ver, poxa, eu no trânsito não tenho sido tão paciente. Quando alguém me fecha, eu tenho falado algumas coisinhas não muito interessantes. Tenho estado irritado com algumas situações que me ocorrem, então é a paciência que eu preciso trabalhar. Né? Esse tempo estabelecido, então nós vamos trabalhar. E todo momento que eu tiver a ponto de explodir, de gritar, de estourar, eu faço um exercício de pausa, respira, de reflexão, de silêncio. A água do Chico é uma boa também. Coloca a água na boca e não fala nada, porque justamente ajuda. E eu vou trabalhando isso. Vai dar certo em todas as vezes? Não vai. Mas é importante esse exercício.
O hábito do bem só é possível depois que a gente trabalha muito assim. Aí se cria o hábito, aí você faz como dirigir, né? Depois que você aprende, você nem percebe, você está fazendo automaticamente. Fazer o bem é a mesma coisa. No começo vai ter essa dificuldade, você vai ter que trabalhar, se esforçar. Depois ele se torna uma realidade em nossas vidas. Nós vamos muitas vezes estourar, vamos explodir, vamos lutar, mas automaticamente, a partir do momento que eu faço, que eu percebo, opa, agora eu falei. A partir de agora, a partir de amanhã, eu vou tentar de novo. E assim vamos seguindo, né? Eu achei interessante essa proposta porque traz de forma concreta aquilo que nós podemos trabalhar. E aí depois de 6 meses, eu faço uma autoanálise, um autoexame, para ver como que eu estou. Melhorei 1%, vou continuar trabalhando. Passo a ter um novo tempo e vamos seguir em frente, né? Certamente que nós teremos resultados. Esse trabalho é um trabalho íntimo de cada um de nós. Cada um sabe exatamente o calo nos aperta. Isso é um trabalho de renovação íntima. Portanto, fazendo isso, já que o reino de Deus está dentro de nós, nós estamos trabalhando o reino de Deus em nós, para que Ele possa fazer morada aqui no planeta Terra. É dessa forma, então, que quando eu falo, venha a nós o teu reino, mas não faço nada de diferente na minha vida, não adianta muita coisa. Eu tenho que mudar. Uma outra analogia que eu achei bem interessante também, falando como se a gente fosse uma plantinha do céu. Fui colocado aqui. Eu saí de um lugar belo, bonito, aí fui colocado num lugar que não é tão belo e tão bonito quanto eu desejava. Nós temos 2 alternativas quando isso acontece. Eu posso me revoltar e posso tornar aquele lugar ainda pior. Ou eu posso o quê? Oferecer o que eu tenho de melhor para procurar mudar aquilo que eu não acho tão belo nem tão bonito. Ou seja, nós precisamos florescer onde Deus nos plantou. Precisamos florescer onde Deus nos plantou. Ah, mas esse lugar aqui eu estou no lugar errado. Essa família está errada, não era para eu estar aqui. Essa casa espírita, não, isso aqui está tudo errado. Esse trabalho. Aí Emmanuel vem para nós, mais uma vez, nos dar um puxão de orelha no livro Em Nossas Mãos. Aliás, desculpa. Livro Ceifa de Luz, a mensagem chama Em Nossas Mãos. E ele vem trazer para nós claramente a informação de que nós estamos no lugar certo. Dizendo assim: encontras-te no lugar certo em que te habilitas a desempenhar os encargos próprios. Tens contigo as criaturas mais adequadas a te impulsionarem nos caminhos à frente. Passas pelas experiências de que não prescindes para a conquista da sublimação que demandas. Recebe os parentes e afeições de que mais necessitas para resgatar as dívidas do passado ou renovar-te nos impulsos de elevação. Vives na condição certa, na qual te compete efetuar as melhores aquisições de espírito. Sofres lutas compatíveis com as tuas necessidades de conhecimento superior. Então, nós não estamos no lugar errado, nós estamos no lugar exatamente certo. O parente difícil que nós temos, ele está ali justamente porque é aquilo que nós mais precisamos. E é ruim quando a gente é o próprio parente difícil. As experiências que nós passamos, os gostos que nós temos, ele tem a função de nos aprimorar, de nos educar e de nos elevar enquanto espíritos. Eu tenho essa possibilidade de me revoltar e tornar aquilo ainda pior. Eu tenho essa possibilidade também de fazer
o que eu tenho de melhor. São duas opções da plantinha, como nós falamos. No Evangelho de Lucas, tem uma passagem que ele fala sobre a questão do fermento, né? Que ele comparou também o reino dos céus ao fermento, como nós comentamos uma outra vez. E que essa mulher, uma mulher dessa passagem, diz: toma esse fermento e esconde em 3 porções de farinha. Aí você fala, mas o que tem a ver essas 3 porções de farinha, até que tudo tenha levedado? Qual o sentido? Então, a interpretação: o fermento representa o cristianismo. Nós já vivemos os 2 primeiros milênios. Estamos no 3º milênio. É a 3ª porção do fermento. É o momento, então, da plenitude da doutrina do Cristo. Veja o papel importante, veja a época importante que nós estamos vivendo. Momento decisivo, 3º milênio. Jesus é a boa notícia de Deus, a carta viva de Deus para nós, respondendo às nossas angústias, aos nossos clamores. Veio nos ensinar como viver para alcançar a verdadeira felicidade, a paz almejada. Carta viva de Deus, Jesus. E dentro de nós, o que poderá ser lido no nosso Evangelho? Como estamos sendo essas cópias dessa carta viva que é Jesus? Ele veio para nos mostrar esse caminho, mas nós estamos seguindo nesse caminho? Como estamos nessa caminhada? Em qualquer posição que estejamos, dispomos sempre de certa faixa de tempo a fim de fazer o bem aos outros. Que nós tenhamos a coragem de seguir com Ele. Que nós possamos seguir o seu caminho. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão através de mim. E Ele trouxe exatamente esse caminho. Agora eu preciso construir dentro da minha verdade e traçar os meus objetivos da vida seguindo esse caminho. E para finalizarmos, no livro Luz nas Trevas, Joana de Ângeles traz para nós a seguinte mensagem: investe o que tens, o que te cabe, aquilo que está ao teu alcance, para que desde hoje sintas o reino de Deus na tua jornada terrestre. Hoje é o teu dia de decisão. Muito obrigado a todos e até a próxima.